Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é luz para iluminar a nossa vida. Precisamos ser guiados pela palavra. Ela é regra de fé. A nossa vida deve ser conduzida. A medida da nossa fé é a palavra de Deus. Por isso, todos os dias devemos fazer este esforço, aprender a escutar o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. A palavra da salvação é esta oportunidade diária que nós temos de refletir, de meditar, rezar a palavra que o Senhor nos dirige. E, sobretudo, que tenhamos disposição e coragem para colocar em prática aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Ouvir e colocar em prática a palavra de Deus é caminho seguro para a nossa felicidade. Por isso, vamos escutar com atenção o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição: lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E aquele que amaldiçoar pai ou mãe, certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com que eu poderia te ajudar são corbã, isto é, oferta sagrada, vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes e fazeis muitas outras coisas desse gênero. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós continuamos com Jesus no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas atividades que ele realiza. Hoje, o evangelho que nós terminamos de ouvir nos apresenta um confronto de Jesus com algumas autoridades religiosas da sua época, justamente nesta missão de Jesus de revelar o mistério do Pai Eterno. Por isso, vamos com atenção refletir e meditar aquilo que o Evangelho nos diz. Certamente tem muito a nos ensinar no nosso caminho de fé, no nosso caminho de vivência em comunidade, e também a nossa vivência com a nossa família, com os nossos irmãos de fé, com os nossos amigos. O Evangelho começa nos dando uma notícia. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta dele, em volta de Jesus. Jesus está na região da Galileia e as autoridades religiosas descem de Jerusalém para encontrar-se com Jesus. Mas qual é a intenção dessas autoridades em encontrar com Jesus? E aqui a gente vê um movimento
com intenções diferentes. As multidões, as pessoas simples, acorrem até Jesus porque são desejosas de escutar Jesus, de acolher os seus ensinamentos que ressignificava a sua vida. As autoridades religiosas, ao contrário, iam até Jesus, mas com a intenção de condená-lo. Por isso, hoje a gente vê mais uma vez essas autoridades, escribas e fariseus, que descem de Jerusalém até o lugar onde Jesus está, com a intenção de acusá-lo. Em seguida, o Evangelho diz: vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme as tradições dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observavam por tradição, mesmo os pequenos detalhes, como o modo de lavar o jarro e etc. Por isso, eles apresentam a Jesus esta questão: por que os teus discípulos comem o pão sem antes lavar as mãos? Vejam que a preocupação dessas autoridades religiosas é simplesmente com os gestos exteriores, aquilo que está fora, com a aparência. E Jesus, nestes últimos dias, tem insistido muito numa religião ou numa experiência religiosa diferente, que não esteja baseada simplesmente naquilo que é aparente, mas naquilo que está dentro, no interior. Por isso, Jesus responde a esse questionamento dos fariseus e escribas de uma forma muito interessante. Por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos? É a pergunta feita pelas autoridades judaicas. E Jesus responde: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Importante esta palavra hipócrita que Jesus descreve os fariseus e escribas. O que significa a palavra hipocrisia? A palavra hipocrisia tem a sua origem grega e significa literalmente máscara. Portanto, é aquilo que as pessoas utilizavam nas peças teatrais. Quando Jesus chama os fariseus e escribas de hipócritas, está mostrando o risco de uma religião de máscara, de encenação. Para Jesus não é razoável uma experiência religiosa simplesmente de encenação. Por isso chama os fariseus e escribas de hipócritas. E continua dizendo, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui Jesus contrapõe os lábios, que mostram essa dimensão exterior, com o coração, aquilo que está dentro. Honram com os lábios, mas no coração estão longe de Deus. Observemos também nós, para saber se não há esse descompasso na nossa relação com Deus. O honramos com os nossos lábios, mas no nosso coração estamos distantes de Deus. Esta é a provocação que Jesus faz no Evangelho de hoje. E continua Jesus dizendo: abandonais os mandamentos de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. Meu irmão e minha irmã, tomemos cuidado. Muitas vezes nós nos apegamos a tantas regras meramente humanas que nós nos esquecemos daquilo que é o essencial, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus em nossa vida. Observemos se também nós muitas vezes não somos tão rígidos em observar as tradições antigas sem nos ater àquilo que é o essencial, o cumprimento da vontade de Deus. Por isso, ao ouvir esta interpelação de Jesus aos fariseus e escribas, deixemo-nos ser também interpelados. Nós hoje somos interpelados por Jesus. Como é a nossa experiência religiosa? Ela é simplesmente baseada naquilo que é exterior? Nós nos contentamos simplesmente com a aparência? Ou nós estamos preocupados com aquilo que nós alimentamos dentro de nós? O que existe dentro de nós? Quais são os verdadeiros valores religiosos alimentados dentro de nós? Esta é a provocação do Evangelho que nós terminamos de ouvir e refletir no dia de hoje.
que façamos uma experiência religiosa verdadeiramente autêntica. É preciso que saibamos agradecer o Pai Eterno por todas as oportunidades que Ele nos concede. E certamente a oportunidade de escutar a Sua Palavra causa muita alegria em nosso coração. Por isso vamos com o coração agradecido, dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa oração, a nossa prece de gratidão. Reze junto comigo, agradecendo o Pai Eterno por mais este encontro de fé. Divino Pai Eterno, te agradecemos por esta oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. E neste momento de oração, te pedimos um coração aberto para que façamos uma experiência religiosa autêntica, que saibamos superar a mera aparência. Não é razoável para Jesus se contentar simplesmente com uma experiência religiosa de aparência, de máscaras, mas que façamos uma experiência religiosa a partir de dentro, do mais íntimo do nosso coração. Obrigado, Pai Eterno, por esta palavra, que nos ajuda a compreender o essencial da nossa fé. Que sejamos autênticos na nossa relação contigo. Te agradecemos, Pai Eterno, em Teu Filho Jesus, na luz e força do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.